E aí, galera? Nessa sexta, dia 9, tem início o match pelo Campeonato Mundial entre Causing e Caruana, que tem tudo para ser um match muito equilibrado. O Causing, ele tá com 2.835 de rating e o Caruana tá ali na cola a 3 pontos. Então vai ser um match muito interessante esse. Diferente dos outros matches que o Causing jogou, Causing Anand, Causing Carjaquim, em que o Causing era bem favorito, nesse match eu acho que não é bem assim, porque o Caruana está numa fase excelente. Vários torneios que ele jogou esse ano ele ganhou, torneios que o Causing participou, então não vai ser fácil. O Caruana já ganhou algumas partidas do Causing, né? Assim, partidas clássicas, o Causing ele teve 10 vitórias e o Caruana teve 5 vitórias, mas o Caruana é um jogador que não tem medo do Causing. Então, diferente dos outros ali, que o Causing ele coloca uma pressão muito grande, o Caruana ele já ganhou algumas partidas do Causing. Então, eu acho que o match vai ser muito equilibrado mesmo. E todo mundo está na expectativa do que vai acontecer, quais posições que eles vão jogar. E eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar os melhores momentos das partidas que esses dois jogadores se enfrentaram e tentar explicar para vocês um pouco do jogo de cada um, para que vocês consigam entender melhor esse match, entender melhor as partidas, mostrar ali os pontos fortes de cada jogador. Então eu vou começar aqui analisando essa posição crítica, que foi da primeira vitória do Causing em cima do Caruana. Essa posição é uma posição que surgiu de uma escocesa, e aqui depois de B4, as pretas fizeram o lance bispo D6, e aqui o Causing encontrou um lance que é muito forte, que mostra uma das qualidades do Causing, que é essa busca por desequilíbrio. O Causing, no meio-jogo e no final também, ele sempre busca posições em que tenha algum desequilíbrio. Pode ser posições que tenham um desequilíbrio como um par de bispos por uma estrutura de peões, né? Ele tem uma pior estrutura de peões, mas tem um par de bispos. Ou então um desequilíbrio material mesmo, com um sacrifício de peão, às vezes um sacrifício de qualidade. E nessas posições em que ele consegue desequilibrar, tirar o adversário da zona de conforto, é que ele tira vantagem dos adversários. Essa é uma qualidade excelente aí no jogo do Causing. E aí nessa posição, o Causing ele encontrou um lance que tem muito a ver com isso, que é um lance que vai desequilibrar a posição. E é interessante ver que é o único lance que luta por vantagem na posição. Essa é outra coisa do jogo do Causing. Se vocês começarem a analisar várias partidas do Causing, vocês vão perceber que no momento crítico da partida, quando precisa achar aquele melhor lance, vocês olham no computador, assim, o computador dá só um lance para ter vantagem. O Causing ele acerta muito esses lances, mas muito mesmo. Aquele lance único, aquele lance difícil. E nessa posição aqui, ele fez um lance que é sensacional. Ele jogou o lance cavalo D4, exclama duas, sacrificando uma qualidade, porque agora as pretas podem tomar a torre de F1. E depois de bispo F1, rei por F1, o preto está com uma qualidade a mais. Só que vai cair o peão de C6, então o Causing já vai conseguir um peão pela qualidade. Então, assim, o material, o desequilíbrio material já não é tão grande assim, ele recuperando um peão. E depois que ele recupera esse peão, ele vai ficar com um par de bispos e uma maioria de peões na ala da dama. Por exemplo, na partida o Caruana jogou com cavalo B6. Mas um lance que eu achei bem lógico, analisando a partida, foi o lance cavalo E7, defendendo o peão de C6. E poderia seguir aqui com cavalo por C6, cavalo por C6, bispo por C6, torre de AD8. É legal que o bispo em C6, ele fica bem forte porque ele controla a casa E8 e não permite o preto lutar pela coluna.
Então, por exemplo, torre de A D8 para criar algum tema no bispo de D2. E agora, por exemplo, bispo C1. Bispo C1 é um lance que parece um pouco diferente. Bispo E3 é bem mais natural, já atacando o peão de A7. Mas o bispo C1 tem a vantagem de tirar o tema e também controlar a casa E5, impedindo assim um bispo E5 das pretas. Eu coloquei uma variante aqui só para exemplificar a compensação das brancas, que o branco ele começa a avançar essa maioria de peões na ala da dama, o par de bispos é muito forte, controla várias casas, e o preto não consegue colocar as torres para jogar, que não tem colunas abertas. O bispo ele fica bloqueando ali em D5, e o branco ele vai avançando a maioria para tentar criar um peão passado. A ideia é poder fazer um B5, por exemplo, rei H7, torre D1. As brancas já ameaçam fazer o B5, e assim criando um peão passado apoiado pelo par de bispos. Então, quando o Carlsen ele faz esse sacrifício de qualidade, é esse tipo de posição que ele está imaginando. Uma posição que ele vai ter o par de bispos de uma maioria ali andando, e isso dá compensação pela qualidade. Não é fácil de entender isso na hora de fazer o sacrifício, ali o cavalo D4. É um lance que eu acho bem difícil, mas isso mostra a compreensão do Carlsen nesse tipo de posição. E aqui o Caruana ele jogou com o cavalo B6, o Carlsen fez cavalo por C6, então torre de F8, e agora A4, um outro lance bem forte, ele joga com bastante energia, quer jogar aqui com A5. Se nessa posição as pretas fazem cavalo por A4, então tem cavalo E7, dando ali um descoberto na torre de A8. Torre por E7, bispo por A8, torre por E1, rei por E1. E o branco ele consegue manter uma vantagem, que o branco continua com par de bispos e tem uma melhor estrutura de peões. Agora aqui na partida seguiu com A4, rei F8, A5, cavalo C4, bispo C1. O branco ele vai progredindo, o preto ele não consegue usar a qualidade a mais. A6, Caruana acabou escolhendo uma defesa passiva aqui, ele tinha uma chance muito boa com F5, devolvendo um pouco o material. Isso acontece bastante em posições em que surge um sacrifício de qualidade, um sacrifício de peão, que o lado que tem um material a mais, ele pode pensar em devolver esse material a mais para tentar assim equilibrar a posição. Então essa estratégia de ficar segurando o material ali nem sempre é a melhor, porque você fica passivo. Então tentar criar algum contra-jogo, tentar devolver o material é um recurso que quem está com um lado que tem material a mais pode tentar, né? Então F5 era um recurso bem interessante para as pretas, que agora bispo F5, torre E1, rei E1, torre E8, as pretas conseguem colocar a torre para jogar e conseguem simplificar um pouco a posição, e assim o preto ele tem uma certa atividade. Então o material está equilibrado, o branco tem ali 2 peões pela qualidade, mas pelo menos o preto está com as peças jogando. Essa seria uma maneira ativa de jogar a posição. O Caruana jogou com A6, então aqui seguiu F4, que não foi legal. Aqui o Caruana tinha um recurso tático com cavalo E3, que poderia colocar problemas para o Carlsen. Os dois deixaram passar esse recurso. E aqui o Caruana ele interrogou, então foi um erro atrás do outro aqui. Mas era uma posição difícil essa. E o Caruana jogou com torre E6. E agora o branco consegue ganhar com bispo D5, que depois de torre por E1, rei por E1, esse cavalo em C4, ele vai ficar sem casas, esse cavalo ele fica preso. Por exemplo, aqui poderia tentar um bispo tomar B4, né? Porque o cavalo ele não tem nenhuma casa, todas as casas atacadas. Então, por exemplo, bispo B4, cavalo B4, torre E8, rei F2. E essa posição com 2 peças pela torre, o branco tem uma vantagem muito grande. E jogando com precisão, o branco ele vai ganhar essa posição. Então aqui, depois de torre E6, bispo D5, seguiu torre F6, torre E4, e aqui o Carlsen ganhou essa posição, o Caruana abandonou. É uma posição muito interessante essa,
que mostra esse ponto forte do jogo do Carlsen, em posições com desequilíbrio. Ele tenta fazer bastante isso, principalmente no meio-jogo. Agora, vamos para outra posição. Bom, essa posição aqui, essa segunda posição é da primeira vitória do Caruana sobre o Carlsen, que foi no Grand Slam, que foi em São Paulo. E essa posição aqui surgiu depois de 78 lances. Então, uma coisa que vocês podem esperar para esse match é que vai ter partidas longas, tá? O tempo de reflexão é um tempo bem longo da partida. E como os dois jogadores têm uma força bem equilibrada, é bem provável que tenha partidas longas. E o Carlsen, ele gosta muito de apertar as posições, apertar os finais, né? Porque ele tem uma técnica excelente. Eu vou mostrar isso na próxima partida, inclusive, o momento em que fica mais clara essa técnica do Carlsen. Mas podem esperar partidas longas. Essa partida aqui está no lance 78. O Carlsen estava com vantagem, então ele ficou apertando a partida. Uma posição com leve vantagem, ele foi melhorando até chegar nessa posição. Só que nas partidas longas acontece o seguinte, que você precisa ter uma energia para manter o nível durante a partida toda. E pode acontecer dos jogadores de bater um cansaço e nesse cansaço cometer algum erro. O Carlsen, ele costuma ir muito bem nessas posições e o adversário dele que costuma errar. Por exemplo, no match contra o Anand, a estratégia do Carlsen foi jogar partidas longas, partidas em que ele tivesse ali uma leve vantagem, uma iniciativa, e ele ia fazendo os melhores lances, colocando problemas pro Anand. A estratégia dele era fazer 100 lances bons, assim. E se o Anand conseguisse defender, ok, mas ele ia ficar sempre colocando problemas, sempre fazendo lances que colocasse algum problema. Não importa que a partida durasse vários lances, né? Então, nessa posição aqui, aconteceu o contrário. O Carlsen apertou, conseguiu a vantagem, conseguiu a posição ganha, só que aí no momento crítico, o Carlsen ele interrogou e o Caruana ele conseguiu ganhar a partida. Nessa posição aqui, o Carlsen jogou bispo e4, que é o lance bom, e daí o Caruana ele faz um sacrifício de qualidade com torre por e4, que talvez seja a melhor chance prática dessa posição. Rei c1 era um lance passivo, mas poderia defender também. Só que aqui o Caruana ele fez o torre por e4, veio d por e4 e f5. E aqui que é um momento crítico, que o Carlsen está com uma qualidade a mais aqui de pretas, só que o Caruana está com 2 peões passados. E nesse momento ele tinha que jogar com muita precisão, ele tinha que jogar aqui com rei g2. Na verdade, ele jogou rei g2, ele tinha que jogar com torre b2. Que tem uma sutileza nessa posição que é a seguinte. Quando joga rei g2, que foi o lance da partida, o Caruana ele conseguiu jogar rei e3, ativando assim o rei. E esse rei ele pode ajudar o avanço dos peões passados. Se ele tivesse jogado, ao invés de rei g2, torre b2, esse rei ficaria preso na defesa do peão de c2. E os peões sozinhos aqui, eles não conseguem avançar. Por exemplo, se d5, torre b5, já ameaçando torre toma d5. E daí f6, torre por d5. Se jogar d6, tem torre d5 também. E aqui, depois de torre b2, se jogar com f6, então rei g2 agora, ameaçando o rei f2, podendo avançar o peão de e. E daí se jogar o rei e3 agora, torre por c2. E o preto ele consegue criar um peão passado de c, e aqui o preto vai conseguir ganhar essa posição. O Carlsen ele fez essa ideia, mas ele fez na ordem de lances errada. Ele jogou rei g2 primeiro, o que permitiu o recurso do Caruana, rei e3. Aí veio torre b2 e agora d5. E a diferença agora é que o rei está muito mais ativo. O rei não precisa ficar na defesa do peão de c2. Aí veio torre c2, d6.
E agora a torre das pretas não segura mais os peões passados e o Caruana conseguiu promover o peão de D. O Carlsen ainda tentou alguns recursos aqui, mas não é suficiente. O peão de F acaba promovendo e o bispo ele segura os peões passados aqui do Carlsen. Então, essa é uma posição bem interessante, essa que o Caruana conseguiu ganhar, porque ele ficou por baixo a partida inteira, resistindo, e no momento crítico ali o Carlsen que tinha vantagem, o Carlsen acabou errando. Para quem acompanhou o match Carlsen e Karjakin, vocês viram que o Karjakin ele resistiu muito nas posições. Então, se o Caruana ele conseguir fazer isso também nesse match, ele vai ter ótimos resultados ali, ele vai colocar problemas para o Carlsen. Porque o Carlsen no match com o Karjakin, em um determinado momento do match, quando ele não estava conseguindo ganhar as partidas, ele perdeu o controle, tentando ali ganhar, forçando demais. Foi aí que ele perdeu a partida pro Karjakin. Mais ou menos o que aconteceu nessa partida aqui com o Caruana. Então, essa pode ser uma estratégia também. Eu não acho que nesse match o Caruana ele vai seguir essa mesma estratégia do Karjakin, de ficar ali resistindo nas posições. O Caruana é um jogador muito mais ambicioso. Eu acho que ele vai tentar ir para cima mesmo do Carlsen. Mas se o Caruana conseguir resistir também nas posições em que ele ficar um pouco pior, ele vai ser um adversário muito duro pro Carlsen. Bom, agora vamos para uma outra posição. Tá, essa posição aqui, o Carlsen estava de brancas contra o Caruana, e eu separei para mostrar essa técnica do Carlsen, que é a principal qualidade assim dele, que ele é um jogador que coloca muitos problemas no final, mesmo para esses jogadores de elite. Posições que às vezes parece não ter nada, posições assim que parece que é um empate morto, o Carlsen ele vai apertando e vai criando problemas até conseguir ganhar a posição. Então, muitas das partidas do Carlsen vocês vão ver isso. Ele apertando ali nos finais. Final, se vocês, em algum momento desse match, vocês começarem a ver uma partida que tá ali com poucas peças, né? Parece que tá sem graça, presta mais atenção, porque às vezes nessa partida que parece ser sem graça, o Carlsen vai colocar problemas e pode ganhar a partida. Então acontece muito isso nas partidas dele. Essa posição, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar um conceito também, que é o seguinte, ó, nessa posição o Caruana ele tem uma debilidade que é o peão de B6. E o Carlsen ele fica atacando ali essa debilidade. Só que, por enquanto, não é possível tomar o peão de B6, porque se bispo toma B6, bispo B6, torre B6, tem torre por C3. Tá caindo esse peão de C3. Então não dá. Se toma o peão de B6, vai só trocar o peão de C pelo peão de B. Aqui o Carlsen ele usa um princípio de técnica chamado princípio das duas debilidades. Então, para quem não conhece isso, esse princípio das duas debilidades, ele tem a ideia de criar uma segunda frente. Então, aqui existe uma debilidade. Se você ataca essa debilidade com as suas peças, o teu adversário vai e defende a debilidade com as peças dele. Então, você precisa criar uma segunda fraqueza na outra ala, porque aí vai ser muito mais difícil para o seu adversário coordenar as peças na defesa. Aqui o Carlsen ele faz um lance de técnica, um lance bem fino, que é o lance G4. A ideia desse G4 é fixar a debilidade, fixar o peão em H6, fixa o peão numa casa preta e pode ganhar espaço também. Uma das ideias pode ser jogar, por exemplo, H4 seguido de H5, ganhando assim mais espaço na ala do rei. Então ele começa a jogar nas duas alas. Ele vai atacar na ala da dama e vai atacar na ala do rei também. E isso cria muitos problemas aí para as pretas, para coordenar as peças. Então, aqui a gente consegue ver nessa partida essa técnica do Carlsen, que ele vai melhorando a posição, melhorando, começa a atacar nas duas alas, o bispo ataca H6 e B6, então ele vai progredindo, uma partida longa essa também, por isso que eu falei ali para vocês, podem esperar partidas longas nesse match.
E eu vou passar rápido aqui essa parte, eu queria mostrar mais aquele momento crítico em que faz o G4, que eu acho que é um lance bem interessante aquele, mas depois o Carlsen foi indo, apertando, apertando, até o momento em que começa a cair material, né? Começa a cair a posição do Caruana, aqui sempre batendo em H6 e B6, e ele acaba ganhando esse final, né? Então assim, não é nada fácil isso, né? Você vê que é uma partida bem técnica, o Carlsen vai indo, trabalhando, colocando problemas, mas um momento crítico aqui, em que começa essa parte da técnica, é esse do G4, que aí ele vai criando pequenos problemas ali pro adversário resolver. Bom, vamos agora para outra posição. Tá, essa posição aqui, o Carlsen estava de brancas contra o Caruana, uma posição muito confusa, e aqui eu quero mostrar uma qualidade do jogo do Caruana, que o Caruana ele é um jogador muito concreto, então ele é um jogador que calcula muito bem, assim, ele vê as variantes de uma maneira muito concreta. Por isso que ele vai até melhor nas partidas do ritmo clássico. Se vocês pegarem ali um histórico das partidas do Carlsen com o Caruana, vocês vão ver que os resultados do Caruana quando entra no blitz e no rápido são bem piores. Então, eu acho que a chance do Caruana nesse match tá nas partidas clássicas até. Porque se for pro blitz ou para as partidas rápidas, o Carlsen ele é bem favorito, né? Porque o Caruana, com menos tempo, ele não consegue assim calcular com tanta precisão. E o jogo do Caruana depende muito desse cálculo concreto. O Carlsen já é um jogador muito mais intuitivo, né? Ele não depende tanto assim desse cálculo concreto. E aí nessa posição aqui, posição muito confusa, né? Se você que está assistindo quiser parar o vídeo até para entender um pouco o que está acontecendo aqui, que tem muita peça caindo, muita peça no ar. Nessa posição aqui, a torre das brancas está no ar, né? O preto acabou de jogar esse bispo G4, atacando a dama de D1 e atacando a torre de F8. Então, o Carlsen jogou aqui dama F1, defendendo a torre de F8. E aqui que vem um lance muito forte, que é o lance cavalo D3, é um recurso baseado em cálculo concreto, sacrificando aqui a torre de A8. E o detalhe aqui é o seguinte, que está ameaçando dama E3 também. Então, se jogar, por exemplo, torre toma 8, tem dama E3, rei H1, cavalo F2, rei G1, cavalo por E4, rei H1, dama por G3. Ameaçando agora dama H2 e não tem defesa. Se jogar cavalo F3 tem bispo por F3, se jogar dama G1 tem cavalo F2, então não tem o que fazer nessa posição, depois que joga o torre por A8. O cavalo D3 é um recurso muito forte, tem que jogar agora dama por D3, então torre por F8, H toma G4, dama G4, o cavalo de H8, ele não consegue voltar. E aí nessa posição, depois de cavalo F3, seguiu dama por G3. Rei por H8 era até mais preciso nessa posição. Veio dama G3, E5, rei H8. E o preto tem vantagem nessa posição, que o rei branco está muito mais exposto. Então o principal momento que eu queria mostrar nessa partida é o desse cavalo D3. Porque é um lance muito concreto, né? É uma variante bem complicada, depende muito desse cálculo preciso, né? Bom, vou para outra posição aqui desses melhores momentos das partidas do Carlsen contra o Caruana. E aqui eu quero mostrar um detalhe da abertura, que é o seguinte, o Carlsen ele busca mais posições que não sejam assim tão forçadas na abertura. Posições não tão teóricas, posições em que ele possa criar e possa tirar o adversário ali da zona de conforto, tentando criar alguns problemas. Ele não quer entrar nessas variantes forçadas. O Caruana já é o oposto.
O Caruana é um jogador muito bem preparado nas aberturas e ele entra nas variantes mais forçadas mesmo, que ele quer tentar tirar vantagem ali desde os primeiros lances. Então eu coloquei essa partida aqui, que foi uma partida do Caruana de brancas contra o Kalsin, que contra o E4 do Caruana, o Kalsin jogou D5, jogou uma escandinava, que é uma abertura assim, muito rara no nível alto, né, nas partidas de elite ali. Dificilmente vocês vão encontrar uma escandinava, mas foi uma surpresa que deu um resultado muito bom para o Kalsin. O Kalsin ganhou essa partida do Caruana jogando uma escandinava com dama toma D5, seguido de dama D8. Uma posição que parece ser muito ruim, porque perde tempos ali com a dama, mas o Caruana não conseguiu tirar vantagem e o Kalsin ganhou essa partida. Então, nesse match, em relação às aberturas, pode acontecer do Kalsin jogar alguma abertura assim não tão usual, ou então assim, uma abertura que não seja tão teórica. Eu acho que ele vai buscar aberturas que não sejam tão forçadas. Não acho que ele vai jogar uma escandinava, ele deve jogar mais sólido, mas eu acho que a abordagem dele em relação às aberturas vai ser mais nesse sentido de buscar posições não tão teóricas, né? Não tão forçadas. Bom, vamos agora para outra posição. Tá, essa posição aqui é de uma vitória do Kalsin sobre o Caruana, que aqui as pretas acabaram de jogar dama toma C4, e o preto está quase estabilizando a posição, mas aqui o Kalsin acha novamente o melhor lance da posição, aquele único lance que dá vantagem, e é um lance que desequilibra totalmente a posição. O Kalsin ele joga aqui torre toma F7, sacrificando uma qualidade, e depois de bispo toma F7, torre toma F7, ele tem muita compensação, porque aí a torre pega a sétima e o branco começa a atacar o rei das pretas. Então, novamente entrando naquele ponto do desequilíbrio, que no meio jogo o Kalsin ele tem uma habilidade muito grande de desequilibrar as posições. E é aí que ele pode conseguir vantagem, né? Então aqui jogou torre D7. Só um exemplo aqui, se jogasse, por exemplo, D por E4, o branco poderia jogar com dama F5. E aí rei B8, dama E5. Rei A8, dama por E4, dama D5, dama E7. E já não tem como defender a posição. Tá ameaçando aqui dama por A7. E se tentar defender com a dama, em A5 tá levando dama B7. Aqui jogou torre D7 único, torre toma D7, rei toma D7, e toma D5, G6, dama G4, rei C7, dama E6, rei B7, dama E7, dama C7 e agora dama E4. E o branco tem muita compensação aqui. Na verdade o material ele tá igual já, que o branco já tem os peões pela qualidade. E é muito mais fácil jogar de brancas essa posição, porque o rei preto ele está bem exposto e o Kalsin ele conseguiu ganhar essa posição. Então o momento crítico que eu queria mostrar é esse, do sacrifício de qualidade, o torre toma F7, que é um lance muito fino aqui do Kalsin, e esse lance que dá o ataque para as brancas, né? Bom, vamos para outra posição crítica aqui. Tá. Beleza, essa posição aqui é uma partida mais recente, essa partida foi jogada em 2017, que o Kalsin ganhou de pretas do Caruana, e aqui foi o seguinte, nessa posição o Caruana fez G4, que foi uma novidade nessa partida, e mesmo conseguindo encaixar uma preparação, encaixar uma novidade, o Caruana ele não conseguiu vantagem, ele não conseguiu ganhar a partida. O Kalsin ele resolveu os problemas, ele jogou de um jeito bem sólido, né, sem se arriscar, foi com bastante cautela depois desse G4, porque ele tinha algumas variantes bem mais complicadas, por exemplo, jogando com E por D4, C por D4, cavalo B4, e contra G5 tem ideias como C5 nessa posição.
e a posição ela vira um caos depois desse C5, mas eu acho que era justamente nessas variantes que o Caruana ele queria entrar, que é onde o Caruana deveria estar mais preparado. Contra G4 ele jogou esse Dama E7 e o Caruana ele não conseguiu assim uma vantagem tão clara com essa novidade dele e o Carlsen ele acabou ganhando essa partida. O Caruana ele começou a fazer alguns lances imprecisos, como esse bispo C2, e o Carlsen ele conseguiu organizar a posição e bater nas debilidades aqui da posição do Caruana. E acabou ganhando essa partida. Eu coloquei esse exemplo aqui para falar o seguinte, que só a preparação de aberturas não é suficiente para ganhar as partidas. É claro que vai ser o principal trunfo do Caruana nesse match, essa preparação dele, que hoje provavelmente ele é o jogador mais bem preparado do mundo, mas o Carlsen ele tem muitos recursos, então mesmo caindo numa posição nova, né, alguma posição muito bem preparada, o Carlsen ele tem muito recurso para se virar nas posições. Bom, e agora, por último, eu quero mostrar essa posição aqui, que é da última partida que eles jogaram, que teve um resultado como vitória, que foi essa partida em 2018, que o Carlsen ele ganhou do Caruana. Nas partidas recentes, o Carlsen ele teve melhores resultados contra o Caruana. A última vitória do Caruana, salvo engano, foi em 2015. Então, o Carlsen ele tá indo bem melhor nas últimas partidas. E nessa posição, foi uma posição que me chamou bastante atenção, que o Carlsen ele fez aqui um lance muito forte, que foi o D4. Depois de bispo B7, ele jogou com D4. E esse lance ele vai envolver um sacrifício de peão. Então, novamente, a gente entra naquele tema do desequilíbrio material, que depois de E4, o Carlsen joga cavalo E5, sacrifica um peão, e ele começa a jogar essa posição na compensação. Ele joga aqui com dama D4, então torre E7, e aqui ele poderia recuperar o peão. Parece um lance bem lógico. Só que o Carlsen ele não faz esse lance, porque depois de dama por B4, o Caruana poderia seguir com D4. E aí o preto já tem contra-jogo. Então aqui o Carlsen começou a jogar como se o material tivesse igual. Ele jogou com torre de AC1, melhorando a torre, podendo de repente jogar com torre C5. Então seguiu torre D7, torre de ED1, H6. O preto tem um peão a mais, mas ele não consegue usar esse peão a mais. E é difícil defender o peão de B4 também. Então o Carlsen está esperando o melhor momento para recuperar esse peão e assim ficar com vantagem. Então ele vai melhorando a posição, jogou torre C5. E essa aqui é uma posição muito chata de jogar de pretas. As peças ficaram muito passivas aqui na defesa do peão de D. E o Carlsen está aqui com todas as peças bem colocadas. Aqui seguiu com torre A5. Então veio torre A5, dama A5, H3, sem pressa. Uma posição que ele realmente tem compensação. Posições em que tem uma compensação a longo prazo, como essa, você não precisa ter pressa para recuperar o material. Você pode ir melhorando a posição aos poucos. Então, é difícil avaliar essas posições com desequilíbrio, mas se realmente você tem uma compensação a longo prazo, você não precisa ter pressa para recuperar esse material. Então, aqui, rei H7, torre C1, torre C7, e aqui é um erro do Caruana. Torre C7, ele teria que jogar com bispo A8, ficar parado ali, passivo, esperando, mas é um lance que poderia resistir mais. Aqui ele tentou jogar com torre C7 para tentar ativar as peças, mas então o Carlsen recupera o material, recupera o peão de B e fica com vantagem, que aqui ele está com os dois peões passados, unidos, e esses peões vão conseguir avançar, diferente do peão de D, que está passado, mas pode ser bloqueado. E aqui o Carlsen ele ganhou esse final, que entrou esse final de dama em cavalo contra dama em cavalo, principalmente por causa disso, que ele tem os peões passados que andam e o peão passado das pretas não anda. É claro que a partida foi longa, precisa de técnica para ganhar essa posição, mas como eu disse no outro exemplo,
o Carlsen é um jogador muito técnico, então ele dificilmente deixa escapar essas posições com vantagem. E daí ele conseguiu ganhar esse final, que foi uma partida muito interessante, com esse sacrifício de peão ali, o D4, né? D4 seguido de cavalo E5. Bom, então esses são os momentos que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que vai ser um match muito interessante esse. Não dá para apontar nenhum favorito, eu acho que vai ser um match bem equilibrado mesmo. E esses são os pontos fortes de cada jogador. Isso que eu queria mostrar para vocês vocês consigam entender melhor o que vai acontecer nesse match. Bom, então se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui. E eu quero continuar fazendo outros vídeos e vou, durante o match, tentar sempre analisar as partidas, tentar passar para vocês o que aconteceu de uma maneira simples, o que aconteceu durante as partidas. Então é isso aí, galera. Até o próximo.